Oiê! Eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Nesse episódio, vamos conversar sobre a caça às bruxas e o movimento feminista. Depois de algum tempo sem novos episódios, o podcast foi reformulado para um formato quinzenal. Além disso, deixaremos de publicar às terças e sextas, lançando episódios novos aos fins de semana. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se você estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. A fogueira ainda queima. As bruxas ainda são caçadas e não têm caminho de fuga. A queimada é inevitável quando se é mulher. Seja por usar uma saia curta, levantar a voz ou no simples ato de dizer não, a mulher vive em perigo constante. Um movimento que se iniciou no século XV na Europa, com o pretexto de que mulheres que sabiam demais estavam envolvidas com magia e por isso tornavam-se uma ameaça para a sociedade, ainda vigora, só que em outros moldes. A caça às bruxas não surgiu por acaso e não continuou por menos que isso. Foi e ainda é uma mobilização focada em controlar todos os aspectos de ser mulher e as lutas contra a cultura patriarcal. Com a onda crescente do antropocentrismo, o homem como centro do universo, no século XV, o teocentrismo, Deus como centro do universo, foi entrando em decadência, o que não agradou os líderes religiosos que mantinham a Europa sob controle até então. Esse distanciamento entre a religião católica e os fiéis também significou que a arte, a ciência e a filosofia não giravam mais em torno da Igreja e dos fundamentos implementados por ela. Com a instabilidade proclamada, a Igreja Católica deu início ao processo que visava levá-la novamente ao topo do poder. Foram instaurados, então, os tribunais de Inquisição, formados pelas judicaturas da Igreja Católica, que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar das normas de conduta da época. Além disso, no final do século XV, os cercamentos começaram a surgir na Europa, principalmente na Inglaterra. De acordo com Silvia Federici, em seu livro Mulheres e a Caça às Bruxas, lançado em 2019, esse fenômeno, juntamente com os processos de Inquisição, foram responsáveis por fazer as primeiras vítimas do capitalismo, as mulheres. Os tribunais de Inquisição defendiam veementemente que aqueles que não seguissem os dogmas impostos pela Igreja Católica fossem punidos de maneira violenta. O objetivo era tanto fazer exemplo das vítimas à população que ousasse desrespeitar as normas, quanto se livrar das chamadas bruxas. De acordo com Miriam Bahia Lopes, autora, historiadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Inquisição foi um processo que surgiu com os novos moldes do capitalismo
especificamente no período em que havia grande investimento de países como Espanha, Portugal e Inglaterra na expansão e influência sobre novos territórios, em função do imperialismo e colonialismo. A pesquisadora explica ainda que isso implicava em toda uma mobilização de poder, assim como uma redefinição de papéis e reafirmação de autoridade. Além disso, os tribunais de inquisição também serviram para punir toda e qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Outros alvos comuns eram os judeus e os cristãos novos, como eram chamados os recém-convertidos ao catolicismo, acusados de continuarem praticando o judaísmo secretamente. Mas por que as mulheres foram os alvos mais prejudicados de regimes como a Inquisição e o cercamento? As mulheres sempre carregaram um sentido de máxima importância na sociedade. Por serem capazes de engravidar, elas detêm o poder de dar o seguimento à vida na Terra. Além disso, desde os primórdios da humanidade, era papel das mulheres criarem seus filhos, transferindo conhecimento sobre como funciona a natureza, as estações do ano, o plantio, quais os animais e plantas perigosos e, consequentemente, começaram a aprender como funciona o corpo humano, como combater uma febre, uma gripe ou até mesmo uma dor de dente com o uso de plantas medicinais. Esse conhecimento foi passado de geração a geração, de mãe para filha, e com isso, a mulher garantia seu valor na sociedade. No entanto, à medida que essas mulheres, as antigas enfermeiras, médicas, professoras, estudiosas de qualquer segmento, começaram a questionar seu papel até então inferiorizado pelos homens, a Igreja Católica, dominada por ideias patriarcais, percebeu uma ameaça. De acordo com Silvia Federici, em Mulheres e a Caça às Bruxas, o simples ato de não concordar com a opinião imposta por um homem já era motivo de suspeitarem de bruxaria. Essa forma de rejeitar a marginalização era vista com maus olhos pela sociedade e motivo de punição para a Igreja. A mulher foi se tornando símbolo da ameaça, a personificação do mal, que iria desestabilizar a paz e o progresso do capitalismo. De acordo com Bárbara Caldeira, pesquisadora e doutoranda em comunicação social pela UFMG, que pesquisa feminicídios e o jornalismo como fogueira simbólica, onde queimam as mulheres vítimas desses crimes, toda essa tradição secular que agia contra as mulheres não passava de um preconceito de gênero. Por mais que as mulheres fossem, em sua maioria, presas e condenadas à fogueira, qualquer um poderia ser classificado como praticante de bruxaria. Não praticantes do catolicismo também eram alvos frequentes. Eles eram submetidos a julgamentos antes de serem condenados. Geralmente, não poderiam ser mortos antes de confessarem sua ligação com o diabo ou se foram ou não cúmplices de atos pecaminosos de terceiros. Para obter essas informações, as bruxas e os bruxos eram presos e torturados das maneiras mais cruéis possíveis. De acordo com os historiadores e autores da pesquisa As Mulheres e a Igreja na Idade Média, Misoginia, Demonização e Caça às Bruxas, publicada em 2014, as acusações de bruxaria eram feitas em anonimato, por vizinhos, conhecidos, familiares e amigos que não queriam se tornar cúmplices. Confira um trecho da obra mencionada, abre aspas, qualquer suspeita de bruxaria merecia uma averiguação. Um simples espalhafato servia para colocar em ação
o aparelho judiciário e todo o seu medonho arsenal, procedendo à investigação e também perseguição da pessoa suspeita. Qualquer acontecimento que possuísse um caráter imprevisto era atribuído a um sortilégio. Possuir o hábito de ir frequentemente à igreja, baixar os olhos quando fosse falado sobre bruxaria ou ser possuidor de uma cruz com um dos braços quebrados já era motivo suficiente para a desconfiança das autoridades. Fecha aspas. Eram queimadas na fogueira todas as culpadas de bruxaria pelos líderes da Inquisição. Aquelas que sustentavam sua inocência eram queimadas vivas. As que confessavam por meio de tortura eram enforcadas e tinham o corpo queimado logo em seguida. Em países como a Alemanha e França, eram usadas madeiras verdes nas fogueiras para prolongar o sofrimento das vítimas. Na Itália e Espanha, as bruxas eram sempre queimadas vivas. Com o passar dos séculos, o símbolo da fogueira evoluiu, juntamente com o que é considerado pecaminoso. A pesquisadora Bárbara Caldeira afirma que os processos de inquisição ainda existem e que a mulher continua subjugada pelas condições impostas pelo patriarcado. Em 1484, o livro escrito pelos inquisitores Henrique Kramer e James Sprenger, O Martelo das Feiticeiras, foi usado como um manual de como identificar e punir bruxas em toda a Europa, além de trazer as justificativas que eram tidas como dogmas do movimento. É considerado o livro mais famoso sobre o assunto e foi responsável por orientar a morte de mais de 100.000 mulheres por crimes de bruxaria. Baseado inteiramente em práticas misóginas, o Martelo das Feiticeiras procurava legitimar a posição de sexo frágil incumbidas mulheres e como era perigoso deixá-las sob a ordem do diabo, sem controlá-las devidamente. As ideias proferidas no livro, divulgadas séculos depois com um prefácio atualizado, estão divididas em 3 partes. A primeira engrandece o diabo com poderes divinos e liga suas ações com a bruxaria. Na segunda parte, a obra ensina a reconhecer e a neutralizar a bruxaria no dia a dia da população. Já na terceira parte, estão descritos o julgamento e as sentenças. A demonização da imagem da mulher não começou com a caça às bruxas. Mulheres como Eva, Medusa, Pandora e Perséfone são alguns dos exemplos de figuras de mulheres interpretadas como a personificação do mal e da destruição. Começando por Eva, que foi a responsável por cair na tentação da maçã proibida e levar ao fim o jardim do Éden, enquanto o homem tentava a todo custo protegê-lo. Medusa, a mulher com cabelos de serpente que transformava homens em pedra e apresentava uma ameaça a toda a Grécia, só poderia ser derrotada por um guerreiro que se mostrasse valoroso. Pandora, considerada a primeira mulher na mitologia grega, foi enviada como um presente dos deuses aos homens e causou destruição após abrir a caixa com que foi entregue ao mundo mortal, que continha todos os males possíveis, acabando com a suposta paz criada pelos homens. Perséfone também foi descrita na mitologia grega como uma das filhas de Zeus, a qual Hades raptou, seduziu e levou para o submundo. Ele deu a Perséfone uma romã, que a tornou prisioneira definitiva. Desde então, sempre que estava com Hades, Perséfone era responsável por transformar a terra no inferno. Exemplos como esses se manifestam constantemente na história, nas artes, na literatura, em canções, entre outros. A mulher, por ser considerada como sexo frágil, é associada à incapacidade e à ruína do homem,
que por sua vez é associado à integridade, à força e quem luta para manter a paz na sociedade. De acordo com Simone de Beauvoir, escritora, ativista política, feminista e teórica social francesa, em seu livro O Segundo Sexo, publicado em 1949, os mesmos homens que cultivavam a ideia de caça às bruxas, alegando que desse jeito estariam protegendo o mundo das forças do mal, percebiam a mulher apenas como um dano colateral, que seria facilmente crucificada pelo menor dos atos e transformada na vilã universal. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!